E galera, esses são alguns recursos dos GTAs anteriores que poderiam retornar no GTA 6. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, o Stroll Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, afirmou em uma das suas recentes entrevistas para televisão que o GTA 6 tem tudo para ser o maior game de todos os tempos. E para isso ser possível, a Rockstar Games estaria desenvolvendo diversas novas tecnologias para serem implementadas no game, permitindo que os jogadores tenham experiências inéditas. Mas rapaziada, analisando bem os jogos anteriores da franquia GTA, tem muitos detalhes que já eram incríveis e que se a Rockstar Games retorná-los no GTA 6, sem dúvidas tem tudo para ser o melhor jogo de toda a franquia. Detalhes como o sistema de interação de NPCs do Red Dead Redemption 2, a física e os interiores exploráveis do GTA 4, entre diversos outros detalhes. Mas e aí, tá curioso para entender melhor quais outros recursos que a Rockstar Games poderia recuperar dos seus jogos anteriores? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar detalhando todos eles para vocês. E bom rapaziada, nessa última semana eu tava analisando alguns detalhes que estão presentes em outros GTAs e que se a Rockstar Games trouxesse pro GTA 6, com certeza ele tem tudo pra ser um dos melhores jogos da franquia. Um desses detalhes a gente consegue até ver mesmo no primeiro trailer do GTA 6, que é uma alta gama de interiores exploráveis, que é algo que tava presente lá no GTA 4, porém foi muito nerfado no GTA 5. Desde cadeias de fast foods, condomínios, postos de serviço e muito mais. O GTA 4 era um game muito mais envolvente que o GTA 5 justamente por esses aspectos. Apesar do mapa do GTA 4 lá Liberty City não ser tão grande quanto Los Santos, mas a sensação é que o mapa do GTA 4 é muito mais profundo, tem muito mais interações para serem realizadas e de fato é isso que acontece. Inclusive diversos interiores foram cortados do GTA 5, como é o caso do Bahama Mamas, existem alguns strip clubs, clubes de comédia, muitas delas que seriam adicionadas através das expansões do modo história, mais especificamente lá a Agent Trevor. E bom, praticamente no GTA 5 que a gente tem de interiores exploráveis, né, tirando as casas e propriedades, são os postos de gasolina e conveniência, que vamos combinar também não tem muito o que fazer lá dentro. Algo que quando lançou o GTA V eu fiquei muito ansioso para poder explorar e ver o que tinha lá dentro, era o shopping de Vinewood, mas infelizmente rapaziada, é só um bloco de textura gigante que não tem como acessar, né, só dá para entrar naquele estacionamento subterrâneo. E bom, o que nos dá uma tranquilidade é que no Red Dead Redemption 2 eles já melhoraram esses aspectos, né, trouxeram esses recursos de volta do GTA 4 e tornaram eles ainda mais interessantes. Tanto nas casas, hotéis, salões, como também nas florestas, né? Todos os lugares que você explora ali no Red Dead Redemption 2 tem um interior ou tem NPCs para você interagir, algum tipo de comércio, então a sensação que você tem é que a cidade é muito viva. Bom, um detalhe muito interessante no Red Dead Redemption 2 é que você pode ficar hospedado no hotel, até mesmo receber um banho especial, se é que vocês me entendem. Would you like someone to take over for you? You can just leave it to me now. Ou então simplesmente ficar perdendo horas dentro do salão, tomando um drink até ficar muito louco, escutando uma música, ou até mesmo jogando um poker. Esse tipo de detalhe, por mais que seja simples, traz uma imersão gigantesca nos games, e a Rockstar Games sabe muito bem fazer isso. E bom, pelo menos no trailer do GTA 6 a sensação que dá é justamente essa, né, que existem diversos prédios ali que são interagíveis, que você pode acessar, e dá uma sensação que você pode ir em qualquer prédio que você vê, e que vai dar pra entrar nele e interagir. Isso é excelente. Fora que nos vazamentos lá de 2022 já foi revelado que o GTA 6 terá mais de 1.500 eventos aleatórios, o que é um número impressionante, rapaziada. Só pra vocês levarem em termo de comparação, o Red Dead Redemption 2, que já tem centenas de eventos aleatórios, tem cerca de 300 deles, e o GTA 5 tem 150, que já é um número bem bacana, mas comparado com o GTA 6, rapaziada, é 100 vezes menor. Então o GTA 6 vai ter praticamente 100 vezes mais eventos aleatórios do que teve o GTA 5, que é incrível. E além disso, segundo aquele vazamento que rolou na semana do trailer do GTA 6, no qual um amigo do filho de um diretor da Rockstar Games deixou vazar algumas informações em um gameplay do jogo lá no TikTok, ele também havia revelado que 70% dos interiores do GTA 6 seriam interagíveis. Então, rapaziada, se isso aí for verdade, o game vai ter um mapa cabuloso. Imagina só os lugares mais inóspitos que você pode visitar, ou simplesmente os lugares mais aleatórios. Você entra ali numa escadinha, acaba conhecendo um novo café, um restaurante que pode estar acontecendo um evento aleatório
aleatório, um roubo ou algo do tipo, as possibilidades são infinitas. E bom, por falar de interação com NPCs, o que rola lá no GTA V é algo muito limitado, né, rapaziada? Praticamente os NPCs ficam falando frases aleatórias, eles podem reagir conforme alguma atitude que você toma, mas é tudo muito scriptado, né? Não foge muito do padrão. Já no Red Dead Redemption 2 a situação é completamente diferente, né? Além de ter todo um sistema de interação onde você pode responder os NPCs de forma amigável ou rude, de forma negativa ou positiva, até mesmo tendo a possibilidade de acalmar situações que estão fugindo do controle, né? Ok, keep your hair on. Tem, por exemplo, a situação lá que você encontra um cara que é racista, tem também uma personagem feminista no jogo, tem diversos tipos de situações aleatórias em que você pode interagir e geram algum tipo de conteúdo interessante. Então seria muito legal se no GTA 6 eles tornassem isso possível, né? Que você possa ter essa interação com os NPCs de uma forma mais orgânica e que de repente você conhece uma pessoa aleatória na rua, desbloqueia algum tipo de missão secundária, sem necessário nenhum tipo de cutscene ou coisa do tipo. Só mesmo uma missão aleatória para você fazer e que te leva a explorar o mapa e descobrir coisas inimagináveis. Um lance muito legal que tem lá no Red Dead Redemption 2 que poderia ter no GTA 6, que seria incrível, são os mistérios, né, rapaziada? De repente você tá andando ali por Saint-Denis, descobre que algumas pessoas estão morrendo e tal, você começa a investigar, descobre que simplesmente tem um vampiro na cidade, ou algum tipo de mistério desse tipo. Ou então simplesmente algumas missões que você só consegue fazer indo naquele local, naquele exato momento, como tem o caso do trem fantasma lá do Red Dead Redemption 2, que você só consegue ver uma vez e é bem no começo do gameplay do jogo, né, do modo história. Então esse tipo de eventos aleatórios, momentos canônicos na história, fazem total diferença no gameplay. E bom, outro recurso muito interessante do GTA 4 é que você podia ter uma relação de amizade com os personagens e eles passavam a interagir com você, te convidando pra sair, dando notícias ou apenas pra bater um papo. Quem aí não recebeu incansáveis ligações do Roman implorando pra você levar ele pra jogar boliche? Nico, it's Roman. Let's go bowling. Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour. Olha, apesar de ser meio inconveniente, mas eu confesso pra vocês que eu me divertia bastante. Agora, que tipo de nova tecnologia a Rockstar Games pode implementar nos NPCs pra tornar a experiência do jogo ainda mais imersiva no GTA 6? Olha, eu acho que se eles trouxessem aquele detalhe do LA Noire de expressões faciais de volta pro GTA 6, sem dúvida combinaria muito com o estilo de gameplay do jogo e tornaria a experiência ainda mais imersiva. Já pensou você tá ali em algum tipo de missão, alguma interação, que você tem que analisar as expressões faciais pra identificar talvez se a pessoa tá mentindo ou não, ou se de alguma forma ela não tá se agradando muito com a sua presença? No mínimo, rapaziada, tornaria o gameplay muito mais efetivo, né? Traria uma experiência muito mais realista pra dentro do jogo. Sabe quando, tipo, você tá conversando com alguém e rola aquele lance meio metaforando, né? A pessoa revira os olhos, olha pro lado ali pra lembrar do fato, pra mentir. Então, se isso aí tivesse no GTA 6, rapaziada, seria muito louco. Sem mencionar um detalhe muito realista no Red Dead Redemption 2, é que cada personagem, cada NPC que você interage, ele lida de uma forma diferente sob pressão. Então, quando o Arthur Morgan vai lá intimidar os NPCs, alguns acabam reagindo, entrando em combate corporal, ou até mesmo insultando o Arthur, enquanto outros acabam fugindo, ficando com medo e mais reprimidos sobre essa ação. Quem aí nunca chegou pra encarar uma NPC lá no Red Dead Redemption 2 e simplesmente as coisas fugiram do controle, né? De repente você desencadeia ali uma briga de gangues, o bagulho fica meio pesado, troca de bala pra todo lado. Mano, esse jogo é muito emocionante. E bom, é pensando nisso que a Rockstar Games tem que retrabalhar o sistema de combate do GTA 6, pelo menos em relação ao que era do GTA 5, né, que era bem lamentável. No GTA 4 o sistema de combate era bem mais realista, era mais divertido, sem se falar aquele fato que você podia dar um esbarrão nos NPCs ou até mesmo empurrar eles, agredir de alguma forma, e eles ficavam ali tentando se equilibrar todo estranho, parecendo um boneco. Apesar de ser meio estranho, rapaziada, era bem engraçado de se ver, né? E já no GTA 5 isso é muito limitado. Praticamente não importa onde você acerte o NPC, parece que não afeta ele de certa forma, né? Ele cai no chão, depois levanta e parece que nada aconteceu. Já no Red Dead Redemption 2, a Rockstar Games aprimorou bastante esse sistema de combate. Além de você ter uma cadência de aprendizado nas lutas, como rolava lá no GTA San Andreas, você tem ainda outros tipos de golpes que nunca tiveram presentes em nenhum outro jogo da Rockstar. Então, se a Rockstar Games fizesse uma mistura do combate do GTA 4 com o Red Dead Redemption 2 no GTA 6, seria ali o nível perfeito. O que traz um recurso que ficou muito conhecido no GTA 4, que é o Euphoria, que pode sem dúvida estar retornando aí também no GTA 6, rapaziada. Que pra
quem não tá ligado, o Euphoria seria todo o sistema de física relacionado aos personagens, né? Tanto NPCs quanto os protagonistas do jogo. Então todo aquele sistema de Ragdoll é o Euphoria. E hoje em dia, rapaziada, ele foi adquirido pela Take-Two Interactive, então com certeza ele vai estar presente lá no GTA, até porque antes eles poderiam usar esse sistema, mas tinham que pagar um tipo de royalty pra ele, né? Mas tinham que pagar algum tipo de royalty pra empresa que detinha o Euphoria. E agora, como é da Take-Two Interactive, simplesmente eles vão poder usar à vontade, porque é prata da casa. E bom, um detalhe que com certeza deve estar presente no GTA 6 e que tá no Red Dead Redemption 2 é a presença de cenas gore, rapaziada. Que são cenas mais explícitas de violência, onde você pode ver, por exemplo, um braço decapitado, a mão do cara esmagada, esse tipo de coisa que é bem pesada, né? Mas que no Red Dead Redemption 2 eles conseguiram fazer com uma certa suavez, mas que é explícito, né? Você vê que realmente alguma coisa pesada aconteceu ali. Sem se falar, né, que durante os combates você vê como esse tipo de cena afeta o comportamento do NPC. Então, se ele tá num combate ali que ele ficou com o braço muito machucado, você vê que toda a mobilidade do personagem é afetada. Então, esse tipo de detalhe aí, rapaziada, fez o Red Dead Redemption 2 brilhar e tomara que a Rockstar Games resgate isso aí pro GTA 6. O que nos traz também, rapaziada, a física de dirigibilidade do GTA 4, que vamos combinar, era mais difícil dirigir os carros, mas era muito mais realista, velho. Você pegar lá uma cavalcade ou até mesmo um busão e ficar dando rolê pro Liberty City, cara, era muito divertido. Só não ficava muito bom quando você ia fazer uma curva com alta velocidade, né? Que aí você perdia o controle, batia no guarda-reio, o personagem voava pelo para-brisa, aí você já viram onde ia parar, né? Já no GTA V, praticamente os caras nerfaram tudo isso, né? Você bate na parede, nada acontece. O carro consegue fazer a curva na velocidade máxima, né? Você consegue dirigir qualquer carro com a maior naturalidade do mundo, simplesmente parece que tá dirigindo um carrinho de controle remoto. E bom, as motos lá no GTA 4 era bem mais difícil de pilotar, né? Algumas delas sempre acabavam derrapando, tinha uma física bem mais realista. Se você saísse com a moto com tudo, ela empinava. Já no GTA V, mano, é muito fácil de pilotar qualquer moto, acaba sendo algo muito irreal, sabe? Não tem muita diferença ali da pegada de uma moto pra outra, acaba decepcionando um pouco. Apenas algumas motos específicas que acabam se destacando entre elas. Então no GTA V eles poderiam dar uma equilibrada aí entre a física do GTA 4, né? Ter aquela física mais realista, mas também fazer um gameplay ali, uma dirigibilidade arcade divertida, como rolou no GTA V, né? Divertido dirigir os carros lá. Só que não é muito realista, né? Vamos combinar. E bom, como a temática do GTA 6 fala muito sobre esse lance de fugas, né? Eles vão ter que escapar bastante das autoridades. Inclusive, rapaziada, eu fiz um vídeo recente mostrando a temática real do GTA 6 que pode estar oculta e que foi revelada através da sua logo. Exatamente, a logo do GTA 6 pode revelar alguns detalhes sobre a sua temática. Se você não conferiu esse vídeo ainda, clica nesse cardzinho aqui em cima, também vou estar deixando o linkão na descrição. Vai lá e confere que esse vídeo tá incrível e vale muito a pena você assistir. E bom, rapaziada, no GTA V, o nível de procurado é meio quebrado, né? Você consegue fugir da polícia muito fácil, sem se falar que não importa o que você faça, seja qualquer lugar que você tiver, se você pisou fora da faixa, você já ganha o nível de procurado. Então, com um lance muito artificial. Já no Red Dead Redemption 2, eles conseguiram otimizar isso de uma forma muito interessante, onde as coisas realmente são mais próximas da realidade. Sem se falar que você tem um arsenal de arma mais limitado, e você pode personalizar cada uma das suas armas com artifícios que funcionam de verdade dentro do gameplay, né? Então, quando você faz uma melhoria na sua arma, isso vai afetar o gameplay do jogo. Já no GTA V, não importa o que você coloque na sua arma, parece que é sempre a mesma coisa, né? Não tem uma diferença tão substancial no gameplay. No Red Dead Redemption 2, se você não limpar a sua arma, ou dependendo de como você for acertado, né? Se a bala pegar na sua arma, isso vai fazer ela falhar, isso vai interferir na mira da sua arma. Então, esse tipo de detalhe, né? De você limpar a arma, colocar óleo, acertar a mira, isso deixa a experiência do jogo muito mais imersiva. E provavelmente é isso aí que a gente vai ter no GTA 6. Além também deles trazerem de volta, né? A possibilidade de você usar uma arma em cada mão, que é algo que não existiu em nenhum outro jogo da franquia GTA. Você podia até no GTA San Andreas atirar com duas armas do mesmo modelo, o que já era também muito divertido, né? Se eles retornassem só com isso já era incrível. Mas no GTA 6, galera, pelos vazamentos, a gente vai poder utilizar um modelo de arma diferente em cada mão, que é algo que também tá presente lá no Red Dead Redemption 2. E bom, um detalhe interessante do GTA 5 que a Rockstar Games pode utilizar agora no GTA 6 é o lance das habilidades especiais. Tem aquele lance lá que o Michael vira tipo o Max Payne, né? Ele atira em slow motion e tudo mais, tem um combate super elaborado, o Franklin vira um super piloto e o Trevor entra no modo besta. E já no GTA 6 deu pra ver que vai ter uma espécie de Eagle Eye lá do Red Dead Redemption 2, meio que um Dead Eye também do GTA 5, né? Você consegue ver ali os itens de valor em destaque, só não dá pra saber se esse é o único superpoder que vai ter, se ele é dividido entre a Lucia e o Jason, ou se cada um vai ter uma habilidade especial única, né? Então, com certeza, se for esse o fato, vai contribuir muito com o gameplay do jogo, tornando ele muito mais imersivo.
imersivo. Além também de um detalhe muito incrível do Red Dead que pode retornar no GTA 6 é o fato de você conseguir coletar itens. Basicamente, você encontra diversos itens que podem ser úteis, né? Desde brilhantina pro cabelo, você achar lá um capacete que tem uma lanterninha, barras de ouro ou qualquer tipo de bugiganga que pode ser comercializada dentro do jogo ou até mesmo adicionar alguma ferramenta, alguma função. Nos vazamentos lá de setembro de 2022, deu pra ver que no GTA 6 você vai ter até a possibilidade de utilizar ferramentas diferentes para roubar um carro, desde uma lockpick ou até mesmo um sistema de hackeamento. Então dá pra ver, rapaziada, que esse tipo de recurso, esses itens que são úteis, né, no final das contas, vão estar presentes dentro do game e vão servir de ferramentas ali, uma espécie de RPG para tornar a experiência cada vez mais imersiva. E bom, deu pra ver também lá no GTA 6, através dos trailers e dos vazamentos, que a gente vai poder acessar todo tipo de loja e comércio, e que seria muito interessante se a gente pudesse acessar, né, essas conveniências, mercados e comprar coisas diretamente da prateleira, que é algo que tá presente lá no Red Dead Redemption 2, né? Você pode ir lá naquela espécie de banca de comércio e fazer as suas compras ou olhar pelo catálogo. Então seria muito interessante se isso aí fosse possível no GTA 6, sem necessariamente você precisar ir pra internet ou pra um computador para poder fazer uma compra. Tudo que pudesse diminuir os menus do jogo, tornar a experiência mais realista, a Rockstar Games poderia implementar dentro do GTA 6, né? Desde você ir para uma concessionária comprar um carro, ou ir alugar um carro, ir numa loja experimentar a roupa, e essas coisas do tipo, né, rapaziada? E bom, lembra que eu mencionei sobre os eventos aleatórios do Red Dead Redemption 2? Como, por exemplo, você tá andando no meio do nada, e de repente vê um cara limpando a ferradura do cavalo, e o cavalo vai lá e dá um coice e derruba o cara, né? Vai de F ali, de Americanas. Ou então você tá andando ali do nada e de repente vê alguém sendo acertado por um raio bem na sua frente. Esse tipo de evento aleatório, rapaziada, eu tô muito ansioso pra que tenha no GTA 6. Eles já mencionaram lá que vai dar pra ver o lançamento de um foguete na NASA, né? A Sarah, que é a NASA do universo do GTA. Vai ter parque temático, tipo a Disney. Já pensou que cada lugar desse pode ter um evento aleatório e o tanto de coisa bizarra que a gente pode ver acontecendo na Flórida, né? Ou melhor, em Leônidas, a Flórida do universo GTA. E bom, já existe uma cultura que muitas coisas doidas acontecem na Flórida. O que será que a Rockstar Games tá preparando pra gente aí no GTA 6, hein? E bom, como eu já comentei com vocês, já foi confirmado mais de 1.500 eventos aleatórios que vão estar rolando lá no GTA 6. Eu já trouxe um vídeo contando alguns deles com bastante detalhes pra vocês. Se você não conferiu ainda, clica nesse cardzinho, também eu vou estar deixando o link na descrição. E se vocês quiserem, eu trago uma continuação mostrando mais detalhes sobre os eventos aleatórios que vão estar chegando no GTA 6. Se você quiser esse vídeo, comenta bastante aqui embaixo pedindo. E é óbvio, né, rapaziada? Vamos deixar muito like nesse vídeo aqui, que com certeza ele deu muito trabalho pra fazer pra vocês. E ó, outra maneira de apoiar o nosso trabalho é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube vai estar te notificando aí. Só lembrando também, galera, que os membros do nosso canal acessam os vídeos antes de todo mundo. Tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas e muito mais. Quer garantir todos esses benefícios? Então clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks, a partir de R$1, além de apoiar o nosso trabalho, você deixa sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Nos siga nas nossas redes sociais, lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos aqui pra gente e também eu sempre posto tudo em primeira mão pra vocês. E não fica por aí não, escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!